Se você leu Peitos e Ovos da Mieko Kawakami e sentiu algum impacto, saiba que você não tá sozinho. Antes de começar esse vídeo, um recado rapidinho aí para os homens do clube, né? Eu sei que esse livro aqui é extremamente feminino, né? No sentido de que ele vai falar de coisas muito profundas e específicas sobre o corpo feminino, mas é sempre muito interessante aí entender toda essa complexidade desse universo, porque afinal, muitos dos problemas aí que as mulheres enfrentam são causados porque nós, homens, a gente se aproveita aí de algumas dinâmicas sociais. Com curiosidades aí, Peitos e Ovos foi aclamado como um dos 10 melhores livros de 2025 pela revista Time e também um livro notável pelo New York Times. Isso aí por um bom motivo. A autora vai fazer algo que poucos autores conseguem. Ela pega a experiência cotidiana de ser mulher e transforma num campo de batalha filosófico. Então, como é o nosso combinado aqui, a gente vai pegar esse livro e vai destrinchá-lo em um tema específico. Portanto, hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos temas mais poderosos dessa obra aqui. Algo que a própria Kawakami, a autora, vai chamar de a maldição da corporeidade. Em outras palavras, a tirania da aparência física. Por que é que Makiko, a irmã mais velha, é tão obcecada por implantes de silicone? Por que que a filha dela, Midoriko, tá tão horrorizada aí com o próprio corpo? Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo exclusivo somente aqui para os apoiadores do Clube do Livro do Moço do Vinho. Quero agradecer imensamente, de novo, você que continua aqui, que gosta do clube, que gostou do outro vídeo que a gente falou, né, sobre Sweet Tokyo. Fica aqui meu agradecimento, esses vídeos são exclusivos para vocês. E eu espero que o vídeo gere debate, então você já pode ir comentando aqui o que você acha. E eu não vou me enrolar, pega a sua taça de vinho ou de qualquer coisa e vem comigo. Bom, para entender a obsessão da Makiko, a gente precisa primeiro entender uma ideia-chave aí da sociologia. O corpo como capital. Pensa aí comigo, o capital não é só dinheiro. A teoria feminista há muito tempo fala sobre a mercantilização do corpo feminino, onde o valor de uma mulher é reduzido ao seu apelo estético e assim ela se torna uma mercadoria. Isso é o que a teórica Laura Mulville chamou de olhar masculino, né? Os homens olham e as mulheres são olhadas. Em algum momento da vida, as mulheres internalizam isso. E aí elas começam a se ver também como objetos a serem gerenciados, manuseados. O sociólogo Pierre Bourdieu vai chamar isso de capital incorporado, quer dizer, não é algo que você tem, é algo que você é. Então a sua postura, o seu sotaque, a sua aparência, tudo isso é uma forma de capital. Mas também a gente vai ter uma outra socióloga chamada Catherine Hayek, que ela criou um termo polêmico, que é o capital erótico. Ela diz que o capital erótico é o quarto ativo, junto com dinheiro, com cultura e com rede social, e que as mulheres deveriam acumulá-lo e explorá-lo para remediar ali a desigualdade de gênero. A lógica dela é que existe um déficit sexual masculino, ou seja, homens querem mais sexo do que eles conseguem e isso daria às mulheres uma vantagem. Porém, essa teoria é esquisita, né? Porque aqui entra a voz crítica da teórica marxista feminista Silvia Federici. Para ela, essa ideia de escolher vender o seu corpo é uma ilusão. Ela escreveu que a imagem de um trabalhador confrontando o seu corpo como capital refere-se aí a uma classe trabalhadora já moldada pela disciplina de trabalho capitalista. Ou seja, essa escolha aparentemente livre, né? Vou vender meu trabalho, vou investir no meu corpinho. Isso já é um produto de um processo anterior, longo e violento, que é de disciplinar esse corpo para o trabalho. Peitos e Ovos, então, seria o teste dessa contradição. A Makiko tenta ser a teoria lá da primeira socióloga, né? Investindo o seu capital, que seriam os implantes de seio, mas o livro mostra que ela é, na verdade, a trabalhadora da outra crítica. A sua escolha é um ato de desespero, né? É uma exigência da sua pobreza. E agora a gente vai deslocar o foco aí um pouco. Peitos e Ovos não é uma alegoria abstrata, né? Ele tá muito enraizado ali no Japão de hoje, especialmente na realidade de mulheres da classe trabalhadora. A política do corpo no livro vai nascer do cruzamento de várias coisas: precariedade econômica, indústria do entretenimento noturno, padrões estéticos rigorosos e uma cultura patriarcal estruturada. No romance ali, tanto a Makiko quanto a Natsuko, elas trabalham ali na indústria de hostas. Isso faz parte do que
chamam ali de Mizu Shobai. E aqui eu já vou até pausar para falar, pelo amor de Deus, eu provavelmente estou pronunciando errado, Mizu Shobai. Não sei como é que pronuncia, me perdoe. Se alguém souber, já comenta aqui ou manda lá no WhatsApp um áudio. Mas o que significaria esse Mizu Shobai? Literalmente é comércio da água. E o que é isso? É um termo usado para um conjunto de indústrias, incluindo aí bares de hostas, cujas receitas, os lucros, são extremamente voláteis e dependentes de fatores inconstantes. Fatores como a popularidade da pessoa que trabalha ali, os caprichos e humores dos clientes e também, claro, a situação econômica geral. E aí pesquisas sobre esse setor identificam a indústria de hostess como um empregador precário e ao mesmo tempo lucrativo. Por que tantas mulheres vão parar aí nessa indústria? Porque dentro de um cenário de políticas econômicas neoliberais, né, de configurações aí corporativas patriarcais, é muito difícil mesmo para mulheres com educação formal conseguirem empregos estáveis. O resultado aí é que muitas mulheres entram com relutância na indústria do trabalho noturno por necessidade econômica e não por vocação. Tem um livro bem famoso aí chamado Night Work, em que a antropóloga Anne Ellison vai argumentar que os clubes de hostess são uma instituição social central. A tese dela é que esses clubes permitem e institucionalizam uma forma particular de domínio masculino ritualizado. Segundo ela, quando as corporações japonesas pagam por esse entretenimento, elas estão buscando ali dois objetivos: garantir aos seus trabalhadores masculinos uma autoimagem, né, como homem fálico, e também forjar relações incondicionais e inquebráveis com a empresa e o trabalho. Ou seja, o clube de hostess é parte da máquina que produz fidelidade corporativa. Dentro desse sistema, a hostess não é tratada como um indivíduo. Ela é uma ferramenta ritualizada, uma peça ali que serve para reforçar a masculinidade e o poder corporativo. E aí a Makiko tá dentro disso, né? O corpo dela é literalmente o emprego. Além da precariedade do trabalho, as mulheres no Japão enfrentam outras pressões, né? Pressões estéticas muito específicas. Uma figura de linguagem importante por lá é a do Christmas Cake, ou o bolo de Natal. A ideia é a seguinte: mulheres solteiras com mais de 25 anos são comparadas a bolos de Natal não vendidos. Ou seja, produtos que passaram do dia 25 de dezembro e perderam o seu valor. Isso expressa uma pressão absurda ali sobre o casamento, sobre o tempo útil da mulher, sobre o lugar social da mulher que envelhece, né? Aqui no Brasil é tipo ficar para a titia. Não é de se espantar, portanto, a obsessão da Makiko por cirurgia plástica. Hoje é uma procura crescente e imensa por procedimentos estéticos, né? Que ganharam muita aceitação social. Isso impulsionada, claro, aí pelas redes sociais e pela publicidade. A obsessão da Makiko com o aumento da mama ali se encaixa numa mudança cultural analisada pela Laura Miller no estudo Mammary Mania in Japan, ou a mania das mamas, a mania mamária no Japão. A Miller vai mostrar que, alguns anos atrás, o aumento da mama não era tão comum assim no Japão, mas recentemente se tornou muito mais popular. Por quê? Porque o significado cultural dos seios mudou. Se antes os seios estavam associados ali principalmente à maternidade, hoje eles não denotam mais apenas isso, né? Apenas o ser mãe. Mas se tornaram ali uma cifra visual pro eu independente e sexualizado. E aí a Miller vai ver a influência da ideologia da beleza euro-americana sobre o Japão. E essa mudança simbólica vai aparecer aqui no romance, né? Na forma da obsessão da Makiko com alterar o próprio peito. Não para amamentar, mas para se adequar a um ideal de sexualidade vendável. E os dados econômicos confirmam que isso não é só neurose individual, não. É um mercado gigantesco. Vejam aqui esses números. Relatórios da indústria sobre o mercado de cirurgia cosmética no Japão indicam aí, atenção, um tamanho de mercado em 2024 estimado entre 1.754 milhões e 5.257 milhões de dólares. Uma previsão para 2033 aí vai de 4.710 milhões a 11.677 milhões de dólares. Ou seja, independentemente da estimativa exata, a gente está falando aí de um mercado que multiplica de tamanho. Vamos lá então, a precariedade econômica e as estruturas de trabalho patriarcais empurram as mulheres, como a Makiko, para o trabalho noturno. Nesse trabalho, o corpo vai virar mercadoria, um capital erótico que precisa se manter competitivo. A cultura do Christmas Cake vai dizer aí que esse capital está se desvalorizando com a idade, né? Ou seja, a hostess envelhecida perde público e aí perde dinheiro. E padrões de beleza vão ditar a forma exata que esse capital deve ter. Seios maiores, mamilos mais claros e corpo mais jovem. A busca da Makiko pela cirurgia não é um capricho
capricho só dela ali. É um reinvestimento de capital para tentar compensar a depreciação do seu valor no mercado. Que maravilha! É a disciplina do trabalho capitalista aparecendo no corpo. Bom, agora que a gente tem o contexto teórico e o contexto japonês, vamos entrar então no livro em si. O livro 1 de Peitos e Ovos vai acompanhar a visita da Makiko e da filha dela, a Midoriko, ao apartamento da Natsuko, que é a nossa narradora. É aqui que a autora vai apresentar lado a lado ali duas formas de viver a maldição da corporeidade. A Makiko é definida pela profissão, né? Ela trabalha num bar de hostess. Você percebe que a Natsuko olha pra ela é muito observadora, né? Então ela fica percebendo o corpo da irmã, né? Ela tá mais magra, ela tá diferente. Como já vimos, manter o apelo físico não é hobby, não é vaidade. É uma escolha mercenária no sentido de que ela precisa desse corpo, desse rosto e desse peito pra sustentar a filha, sozinha numa situação de pobreza. Ela é a trabalhadora cujo corpo tá completamente submetido à disciplina do trabalho. A obsessão dela com os seios, né? Com o tamanho, com a textura, com a cor dos mamilos, tudo isso é uma resposta direta à lógica do local de trabalho. A Makiko vive num ambiente onde as mulheres mais jovens começam a deslocá-la. Ou seja, ela está sendo empurrada ali para fora pela concorrência do corpo mais jovem. A ideia é que o corpo da Makiko serve para transmitir o seu papel econômico. O emprego dela depende da capacidade dela de se encaixar num ideal estético. Quando ela tenta modificar o corpo, essa tentativa aí vai reforçar um duplo padrão. E esse padrão vai mantê-la aí psicologicamente pobre. Ou seja, ela investe no corpo para sair da pobreza material, mas ela vai permanecer ali numa pobreza simbólica, né, emocional. Uma das cenas mais marcantes aqui do livro, pra mim, acontece naquela casa de banho, né, quando a Natsuko observa os rituais estéticos ali da Makiko. Nessa cena, a Makiko fala com uma naturalidade assustadora da dor de branquear os mamilos escuros. Ou seja, uma tentativa de atingir um padrão de beleza ali ocidental determinado pelo patriarcado. É uma imagem muito forte, porque vai condensar tudo isso aí que a gente tá vendo aqui. A obsessão com a juventude, o racismo embutido na estética, o machismo e o mercado da beleza. Do outro lado, a gente vai ter a Midoriko, né? A filha adolescente da Makiko. Se a Makiko aceita a premissa aí de que o corpo é um capital, né? E se adapta a isso, a Midoriko vai fazer o movimento oposto. Ela vai rejeitar tudo isso. Ela tá com nojo e preocupada com a obsessão da mãe pela cirurgia. Ao mesmo tempo, ela tá com raiva pelas mudanças que ela própria tá passando ali da puberdade, né? O que aquilo traz pro corpo dela. O diário da Midoriko vai mostrar um horror profundo ali em relação à biologia feminina, um horror à menstruação, à possibilidade de engravidar, à ideia da maturidade sexual. Ela não olha para o corpo como um lugar de poder, nem como oportunidade, diferente da mãe. Para ela, o corpo vai ser quase uma armadilha. E aí eu vou ler um trecho aqui que exemplifica muito isso que a gente tá falando. Vamos lá, esse trecho aqui. Por alguma razão, eu tenho um corpo que sente fome por conta própria, e fica menstruado por conta própria, e eu tô presa dentro dele. Essa é a sensação que tem. E, uma vez que nascemos, está tudo decidido. Temos que continuar vivendo, comendo, ganhando dinheiro, e é muito duro viver dessa forma. Minha mãe trabalha pesado todos os dias, mas mesmo assim leva uma vida difícil. E vendo-a, penso, pra quê? Já é duro uma pessoa sozinha sobreviver, ainda vai gerar outro ser? Pra quê? Não consigo nem imaginar passar por isso, e será que quem diz que é algo maravilhoso sente isso espontaneamente? Está pensando mesmo com a própria cabeça? Fico deprimida ao pensar nessas coisas quando estou sozinha. Pra mim, não parece nada bom, tenho quase certeza disso. Menstruar significa que o corpo já está preparado para fecundar o óvulo, ou seja, engravidar. Engravidar significa gerar mais um ser humano que vai comer e pensar, assim como eu estou fazendo agora. Quando penso nisso, fico desesperada, com uma sensação desoladora. Penso comigo mesma, nunca vou ter filhos. Ou seja, se a vida como um corpo já é difícil, por que colocar outro corpo no mundo? E aí a forma que a Midoriko vai encontrar para resistir é o silêncio. Ela faz um voto de silêncio, se recusa a conversar com a mãe e só se comunica por escrito, né? Através ali de um caderno. Esse silêncio aí é quase uma rebelião, não só contra a própria mãe, mas contra a mãe, né? A mulher que traz pessoas ao mundo. Ou seja, a recusa dela de falar é uma recusa de
participar do ciclo, né? Corpo que menstrua, corpo que engravida, corpo que reproduz. É também um não à feminilidade performativa que a mãe obriga ela a encarnar. Essa feminilidade vendida, né? Erotizada para o consumo masculino. A Makiko e a Midoriko vão formar ali ideias opostas. A Makiko aceita que o corpo é o capital, né? E joga ali, investindo em cirurgia, em branqueamento de mamilo, em tudo. E a Midoriko vê esse todo, né? Vê esse corpo aí como biologia e mercadoria e rejeita tudo, inclusive a ideia de ter filhos. E aí a autora vai apresentar isso quase como um beco sem saída. A Makiko, ao se conformar, é esvaziada de substância e a Midoriko, ao rejeitar, fica silenciada e isolada. As duas vão encarnar ali formas de feminilidade fraturada, né? Nenhuma é de fato livre. Essa é a primeira parte do livro e esse impasse vai criar a necessidade de uma organização, de uma síntese, que vem na figura da Natsuko no livro 2. Bom, a gente vai ter o livro 2 de Peitos e Ovos, que é muito mais longo do que o primeiro, vai deslocar o foco para Natsuko, né, 10 anos depois. Aqui o romance muda de chave, ele sai um pouco do drama mais íntimo, né, da Makiko e da Midoriko, e vai entrar num terreno mais filosófico, mais moral, mais político. Natsuko é a personagem que tenta construir uma terceira via, nem vender o corpo como mercadoria e nem rejeitar o corpo e a reprodução como fez a Midoriko. Ela tenta reivindicar o corpo fora das estruturas patriarcais. E aí uma coisa crucial na Natsuko é a relação dela com o sexo. Ela nunca se diz ali assexual, né? Mas o livro deixa claro que ela é repelida pelo contato sexual. Ela não quer se envolver em nenhuma atividade ali do sexo. E aí, pelo que eu vi, isso num contexto como o japonês é uma posição radical, né? Principalmente pro corpo de uma mulher adulta. Vamos entender mais isso. Numa entrevista, a autora explicou qual é o código social que a Natsuko tá violando. Ela diz: é uma humilhação entre as mulheres não ser desejada pelos homens. Esse é um código muito forte na sociedade japonesa. Ou seja, existe um código de honra mascarado de romantismo. Ser desejada valida a mulher, não ser desejada é um tipo de fracasso social. E aí a Natsuko ataca esse código pela raiz. Ela não tá interessada em ser desejada ali, ela não entra no jogo do capital erótico, né, que engole a irmã, a Makiko. Ela recusa a ideia de que o valor dela tá atrelado ali à capacidade de ser objeto do olhar masculino. Isso em si já é um ato político, só que a história da Natsuko complica, ou fica mais interessante ainda, né? Porque apesar dela não querer sexo, ela deseja profundamente ter uma criança. E não é um desejo leve, não. É um desejo que estrutura a vida dela. Ela começa, então, uma jornada para entender se isso é possível fora do casamento, fora da heterossexualidade normativa. Ela, então, vai passar a investigar a possibilidade de inseminação artificial. Só que o contexto legal e social no Japão não facilita. Os direitos reprodutivos no Japão são estreitos e geralmente existem ali só para mulheres dentro de relações tradicionais, de mulheres que têm dinheiro e recursos. Ou seja, o sistema foi desenhado ali para o casal heterossexual casado com estabilidade econômica. E aí a autora, em outra entrevista, ela vai comentar algo muito interessante, assim, ela vai falar sobre a ausência de uma religião fortíssima no país, no Japão. E aí quem ocupa esse lugar na sociedade japonesa é o patriarcado e a pressão para se conformar. Ela explica que nesse contexto aí, o nascimento de uma criança se torna uma ferramenta para perpetuar o modelo da normalidade. Então pensa aí, se a criança é usada como um selo de conformidade, né, no casamento ali, a família padrão, sexualidade normativa, o que a Natsuko quer é separar o desejo genuíno da maternidade do papel da maternidade como um instrumento social de controle social. Ela quer ter um filho sem reproduzir o modelo patriarcal. Por isso que o livro 2 ele é o mais pesado em argumentos morais. A Natsuko não quer só um método técnico para engravidar, ela quer uma justificativa ética para trazer um corpo ao mundo. Então ela procura pessoas que nasceram de doação de esperma, porque ela quer entender como é a experiência, né, subjetiva de ser fruto dessa tecnologia. É aí que ela vai encontrar, entre outras pessoas ali, a Yuruko Zen. Numa entrevista, a autora explicou a filosofia da Yuruko. Ela diz que a personagem acredita ali verdadeiramente que é uma violência tremenda forçar um corpo, que é a premissa da dor, a ver subitamente a vida. Ou seja, explicando, a Yuruko tá numa posição ali anti-nascimento radical, anti-natalismo. Se existir é sofrer, criar uma nova vida é impor sofrimento a alguém que não pediu para existir. A Kawakami, a autora, vai enfatizar que essa é uma pergunta que ela leva a sério. Ela diz que isso é um problema ético essencial que deveria ser considerado por todo mundo, especialmente à medida que as tecnologias reprodutivas aí se desenvolvem, né?
Então é por isso que a Natsuko é obrigada a confrontar ali essa tensão. Seu desejo de criar vida, né, de ter um filho, versus a possibilidade disso ser, de alguma forma, um ato de violência. A jornada dela vai ser atravessada aí por essa dúvida legítima. E se a gente olhar o título desse livro, fica bem claro. A Makiko no livro 1 é associada ao peito, né, ao corpo enquanto mercadoria, objeto erótico. A Midoriko no livro 1 é associada aos ovos, né, menstruação, puberdade, biologia, fertilidade. E a Natsuko no livro 2 aparece como uma síntese dessas duas experiências. E aí ela vai fazer dois movimentos. Ela rejeita o corpo como mercadoria, ela não joga o jogo ali masculino, ela não organiza a vida em torno do capital erótico, que seria o corpo dela. Ela vai reivindicar o corpo, né, como biologia, só que de outro jeito. Ela não vê os ovos como uma maldição inevitável, mas ela tenta separar o desejo de ter filho das exigências patriarcais sobre casamento, sexo e família padrão. Desse jeito, ela não deixa que os peitos sejam o centro da identidade, mas não abandona os ovos à condenação do antinaturalismo, né, de não nascer. A luta dela, diferente da sobrinha, vai deixar de ser contra o corpo, né, e vai passar a ser contra as estruturas patriarcais que definem quem pode ou não pode ter filho, contra a opressão para se conformar, né, contra as leis reprodutivas estreitas que vão dificultar ali a escolha dela. Ela move o campo de batalha ali do espelho para a sociedade. Bom, para encerrar, que o papo foi complexo, vamos juntar tudo aqui. Peitos e Ovos vai fazer a seguinte pergunta: o que é estar no corpo de uma mulher quando esse corpo é eternamente visto como uma mercadoria? É por isso que Peitos e Ovos é descrito aí como um dos mais fortes retratos feministas contemporâneos de corpo, reprodução e agência, né, no sentido do que a sociedade nos agencia. E aí o romance faz isso ao trazer para o centro experiências femininas coletivas, né, aí, práticas de beleza, menstruação, maternidade. A autora quis questionar qual é o papel, né, e a função do corpo feminino, né, como ele é interpretado na sociedade. Tudo através das lentes de uma mulher com um caminho não convencional. Portanto, o livro não vai oferecer a solução fácil, mas vai expor aí as contradições, as violências e as brechas possíveis. Bom, para terminar, vale citar o que a própria autora disse numa entrevista ao The Guardian. Ela disse isso aqui, ó, presta atenção, ela disse que a lição é que os homens não vão desistir dos seus privilégios facilmente. Portanto, estamos no ponto em que todas essas coisas antigas devem ser questionadas. Peitos e Ovos é exatamente isso, é um questionamento pra gente. Bom, eu espero que esse vídeo contribua aí pros nossos debates. Fiz uma pesquisa extensa pra esse vídeo, então eu quero saber se você chegou a pensar nessas coisas enquanto tava lendo o livro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, vamos conversar. Muito obrigado novamente por fazer parte do Clube do Livro do Moço do Vinho, e eu te vejo no nosso encontro online e também presencial. Um brinde!